essa série que eu estou fazendo, uns aos outros, na realidade ela é muito feita aí em várias outras igrejas, isso não é invenção minha, tem vários pastores e várias igrejas que fazem isso, e talvez você já passou por essas igrejas, por outras igrejas onde você viu isso. Nada mais é que a expressão desse mandamento aí. Jesus dá um mandamento: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Então, cada um desses mandamentos, o que está grifadinho aí, a gente já passou por eles, tá? Cada um desses mandamentos é a expressão, digamos assim, a prática desse mandamento maior. Como é que eu expresso que amo o meu irmão? Suportando ele, acolhendo ele, sendo bondoso, tendo compaixão, perdoando, ouvindo a confissão do seu pecado, orando por ele. É o que veremos hoje. É assim que eu expresso esse grande mandamento. Então passaremos por esses mandamentos aí. Oração e confissão são práticas do amor cristão. Essa é a frase de hoje. Se você sair lembrando só disso, eu já fico tranquilo. Oração e confissão são práticas do amor cristão. E você vai ver nesse texto, Tiago capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 20. Você vai ver que a confissão de pecados não é a exclusividade, ou seja, o ouvir a confissão dos pecados não é uma exclusividade de um grupo de pessoas, mas é um mandamento para toda a igreja. Não é porque eu sou pastor que você tem uma situação que você queira resolver que você tem que me procurar, você pode me procurar. Mas você verá daqui a pouquinho que a confissão de pecados é uma prática neotestamentária. Ou seja, no Novo Testamento essa era a prática. Os irmãos buscavam uns aos outros, é o que a gente chama hoje de andar junto. É o que a gente chama hoje de prestação de contas. Alguns irmãos, alguns homens, algumas mulheres praticam isso aqui. É gente que anda junto. É gente que exorta e é exortado. Nós, como cristãos, precisamos praticar isso. E dentro do processo da confissão de pecados, quando o irmão confessa um pecado para mim, eu preciso dar alguns passos com ele. Eu preciso exortá-lo na palavra, não naquilo que eu acho. Eu preciso, dependendo do pecado que ele praticou, encorajá-lo a abandonar essa prática de pecado e talvez até a resolver os desdobramentos que essa prática pecaminosa trouxe. Eu preciso acolhê-lo. Porque como diz no mundo aí fora, chutar cachorro caído, morto é fácil. Então a gente muitas vezes, a pessoa vem fragilizada aí, e eu preciso ser um irmão com quem ele possa contar e confiar. Porque a pessoa vem e confessa um pecado a mim e depois eu saio contando. Você viu fulano? Rapaz, você viu o que está acontecendo com ele? Né? Ou num pedido de oração no grupo pequeno. Irmãos, vamos orar por uma pessoa. Eu não posso falar o nome que ele me confessou. Mas é alguém do nosso meio. Ele é magro. Tem a esposa, 3 filhos. O carro dele é azul escuro. Enfim, você dá tantos detalhes que todo mundo sabe quem é. Não, eu não falei o nome. O irmão aí que descobriu, foi revelação de Deus. Não, foi fofoca sua. Então, nós queremos e precisamos ser uma igreja onde a oração e a confissão são práticas desse amor. Efésios não, Tiago capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Verso 13 até o 20. Diz assim o texto sagrado: alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. Versículo 13, eu comecei no 14. Vamos de novo. Alguém de vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores.
Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé o salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era um homem frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro para do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eu te agradeço porque estamos aqui nesta manhã. Te agradeço por tudo que estamos experimentando aqui, o teu cuidado, em especial a tua presença conosco. Te agradeço porque temos a tua palavra, temos o teu Santo Espírito e queremos ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco, Deus. Queremos aprender do Senhor, como ser uma igreja que ora uns pelos outros, que confessa os pecados uns pelos outros e que, sim, tem compaixão para perdoar, para suportar uns aos outros. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Um mandamento que promove comunhão e traz cura para o seu irmão. É isso que esse mandamento faz. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. E ele termina: a súplica de um justo é muito eficaz. Essa carta de Tiago, nós trabalhamos ela aqui na Nova Vida em final de 19 e início de 2020. Então, se você voltar lá no YouTube, você vai poder ver toda essa série onde eu preguei Tiago. Preguei Tiago aqui, né? Preguei, muito bem, obrigado. Porque eu já preguei Tiago em outros lugares também, então às vezes dá um branco. Então, volta lá que você vai olhar e ver tudo do que eu falei, a introdução, contexto da carta, está tudo lá respaldado biblicamente, teologicamente, mas eu já quero dar algumas rápidas informações. Esse Tiago que escreve essa carta é o meio-irmão de Jesus, tá bom? José e Maria têm Jesus. Por obra do Espírito Santo, Jesus então nasce. José é o pai adotivo de Jesus. Depois que Jesus nasce, depois que passa o tempo, José e Maria, que estavam prometidos em casamento, eles têm outros filhos. No mínimo outros 3 filhos. Tá? Um desses filhos é Tiago. Nós vemos isso quando os irmãos de Jesus Jesus estava pregando em um lugar lá numa casa, um monte de gente. A mãe e os irmãos de Jesus vão até Jesus e falam assim: meu filho, você está ficando doido. Volta para casa, o que você está fazendo? Essa multidão, esse povo vai te matar. E Jesus fala assim: a minha família são os que fazem a vontade do meu pai. Porque ali Jesus está dizendo assim: a minha família é muito maior do que esse pessoal. Até então, Tiago ainda não havia crido que seu irmão era o Messias. E não é difícil, porque imagine seu irmão, cresceram juntos ali, de repente surge como o Messias. Você vai ter dificuldade de crer nisso. Mas depois que Jesus ressuscita, ele aparece a Tiago. E então Tiago vê que de fato aquele seu irmão era o Messias. E então ele se torna um dos servos, um dos discípulos fortes de Jesus. Tiago é a palavra forte em Atos capítulo 15. Se você vê ali no primeiro concílio da igreja, ele é quem levanta e dá uma palavra de orientação final. Então Tiago era um homem forte, era um judeu conhecido e conhecedor das Escrituras. Prova é que escreve esse livro. É um livro que tem um modelo sapiencial, proverbiano, ou seja, às vezes ele traz algumas informações, ele está muito preocupado com trabalhar um contexto. Ele traz uma ideia, uma informação, explicou ela, deu aquela palavra, já partiu para outra. Então, às vezes é difícil concatenar as ideias em Tiago. Por isso que para trabalhar esse versículo 16, a gente tem que voltar um pouco.
tem que voltar até o 13, para que a gente entenda um pouco o que esse portanto, confessai os vossos pecados, quer dizer. Quando as pessoas estão tristes, o que elas fazem? Elas vão buscar se alegrar, ou coisas que alegrem elas. Quando elas estão doentes, elas fazem o quê? Vão buscar tomar remédios, buscar medicamentos. Quando elas estão com problemas financeiros, elas procuram o quê? Procuram os bancos. Eu sugiro você procurar a classe do Walter e da Rosana, que vai te ajudar nesse processo também. Né? Quando as pessoas estão perdidas, elas procuram se encontrar. Ou seja, o ser humano, ele sempre procura alguma coisa para tentar responder às suas necessidades. Alguns até oram. Ou alguns até dizem assim, você vai na igreja, né? 6 horas por mim lá. Põe meu nome lá na oração. É engraçado esse pessoal. E a gente ora por eles, não é para você não orar. Eles creem no nosso Deus, mas não querem ter um relacionamento com Deus. Eles tanto creem que eles pedem para que oremos por eles. Então, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades e elas buscam as mais diversas respostas para encontrar a solução para as suas necessidades. Mas Tiago está dizendo para nós aqui que a oração é a nossa arma mais poderosa. Que eu preciso e que eu devo orar. Orar é algo que o cristão... A gente tem um grupo da igreja, se você precisar de intercessão, você pode mandar uma mensagem para mim, para a Mayla. Nós temos um grupo de intercessão, né, que a gente coloca nesse grupo para que mais pessoas estejam orando por aquela situação. Mas a oração nunca deveria ser um ministério na igreja. Que é isso, pastor? Está ficando doido? É porque quando eu departamentalizo algo que faz parte da essência do cristão, eu estou dizendo, esse grupo aqui que é responsável por isso. Então, se eu tenho uma dificuldade, ao invés de eu dobrar o joelho e orar, eu vou mandar uma mensagem para a Mayla, para ela colocar no grupo da intercessão, que aquele povo lá ora. Aí, faz desse povo uma casta, entre aspas, especial de pessoas que têm uma ligação diferente com Deus. E pode até ser que pela vida de oração que essas pessoas têm, elas tenham sim uma ligação mais íntima com Deus. Mas essa ligação mais íntima que elas têm com Deus não é exclusividade delas. Está disponível a todos os crentes em Jesus Cristo. Então sim, compartilhe o seu pedido de oração, mas viva uma vida de oração. Orar é falar com Deus. Então eu quero ver com você, essa frasezinha aí, né, esse memezinho da internet, mas muito verdadeiro, como é que a gente faz uma oração eficaz? Como é que a gente faz uma oração que... de fato vai chegar agradável ao trono da graça. E ela é simples, a minha receita é muito simples. O primeiro elemento da minha receita é que você tem que orar com vontade, você tem que ter vontade de orar. Versículo 13 e 14 mostra isso para mim. Versículo 13 fala assim, tem alguém aflito? Ou que ele ore. Você está aflito? Ore. Ou na sua Bíblia está escrito assim, está aflito, arranca os cabelos. Está aflito, sai correndo, desesperado. Está aflito, vai para o Facebook ou para o Instagram e coloca uma frase mal criada. Para desabafar. O Tiago fala, está aflito, irmão? Ora. Vai orar. Então você tem que ter vontade de falar com Deus. Não dá para falar com Deus obrigado. Até porque Deus sabe se estamos obrigados falando com Ele ou não. Ele continua dizendo, está contente, cante louvores. Vamos trabalhar daqui a pouco essa expressão aqui. Alguém de vós está doente? Tem alguém doente? Não está conseguindo orar? Ou ele orou, mas agora não consegue mais desenvolver isso sozinho? Chame os presbíteros para que esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Chame os presbíteros. Você tem que ter vontade. Chama o pessoal para orar por você. Vamos trabalhar daqui a pouquinho essa ideia. Então, se tem alguém doente, se tem alguém sofrendo, aliás, faça oração. Aqui é um verbo que traz a ideia de o indivíduo precisa fazer. Ele ore. Pastor, então não posso compartilhar minha oração, meu pedido? Pode, deve. Mas antes de compartilhar, já vai intercedendo. Imagine só, se eu é do grupo de quinta-feira. Aí surgiu uma situação na sexta-feira. Aí você fala assim, eu vou esperar quinta-feira que vem
para compartilhar com o grupo, que tem uns irmãos lá que é da oração. Você vai ficar a semana inteira esperando o grupo pequeno para compartilhar a sua oração, para aí o negócio começar a acontecer? Me ajuda. Já começa a orar. E já põe no grupo do WhatsApp. Irmãos, orem por mim. Orem pela situação tal. Você precisa ter vontade de falar com Deus. Tem gente que não tem vontade de falar com Deus. E, gente, eu entendo que assim, olha, vir aqui à frente e fazer uma oração, mesmo que seja pelas crianças, é um momento de tensão para muitos. Porque você pode ter vergonha, e eu entendo perfeitamente isso. Pode ser uma barreira, algum trauma, e a hora que você fala assim, eu tenho que falar em público, é difícil para mim. Tranquilo, eu entendo, não tem dificuldade com isso. E talvez o público para você seja mais uma pessoa, pois mais um já virou público. E você tem dificuldade com isso, não tem problema. Mas você tem que ter vontade de falar com Deus. Você não consegue orar em público, não consegue orar intercedendo pela congregação, não tem problema, eu entendo. Mas você não consegue falar com o Pai, você precisa ter vontade de falar com Deus. Paulo vai falar, o Tiago vai falar, que o nosso sofrimento e a nossa alegria devem ser expressadas para Deus. Porque ele conhece o ser humano e ele sabe que o ser humano é bom só de pedir, pedir, pedir. Então, por isso que ele fala, está alguém aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Muitas vezes nós ficamos só no ora, e aí quando vem a resposta, vem a bênção, não se alegra. Não celebra. Gente, temos que ter alegria quando Deus responde para as nossas orações. E alegria de verdade. Não é, gente, eu queria agradecer, porque Deus me abençoou com o negócio. Orou 30 anos, 40 anos, 50 anos, ou esperou algo que mesmo que você não orou tanto tempo, mas pediu por algo que só a intervenção da mão de Deus poderia resolver aquele problema. Deus intervém, resolve, e você, irmãos, eu queria agradecer que deu tudo certo. Como é que é? Deu tudo certo? Não, vamos celebrar esse negócio. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer um culto de gratidão a Deus por isso que Ele fez. A gente tem que aprender a celebrar as vitórias que Deus nos dá, gente. O povo de Deus, ele tinha 7 festas, e essas festas eram para celebrar as vitórias que Deus havia dado a eles. Então, quarta-feira, nós vamos celebrar um ano de vida da Duda. É um culto. Pastor, o meu é quarta-feira que vem, não pode... Vamos celebrar. Vai ter pregação. Então chama o povo para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Se vai ter salgadinho, não sei. Moisés está olhando a conta lá para ver se vai dar o dinheiro. Mas palavra vai ter, música vai ter. Nós vamos orar, vamos celebrar. É assim que funciona. Hoje as crianças vão celebrar o aniversário do bem. Depois do culto ali. Temos que celebrar as vitórias que Deus nos dá. A gente é só bom para pedir. Pede. Aí Deus dá, não. Então, está sofrendo, irmão? Ora. A pessoa vem para você, pega a dica, mas seja educado, seja manso, seja humilde, seja, entendeu? A pessoa vem te contar um problema. Você ouve o problema dela pacientemente. Quando ela termina de falar assim, você fala assim, você já orou por isso? Talvez ela vá dizer assim, não. Então vamos orar. Ora você primeiro. Talvez a oração dela seja suficiente. Os psicanalistas ganham uma grana só de ouvir as pessoas falarem. E você pode falar com Deus. Obrigado, Bel. Você pode falar com Deus. Você pode abrir o seu coração e falar com Deus. E Ele não vai te cobrar nada. E com todo respeito aos psicoterapeutas, a resposta de Deus é perfeita. Muito melhor que qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer um possa dar e oferecer. Então o irmão vem falar com você, te contou o problema, você fala assim, você já orou? Ora, vamos orar. Você vai orar e depois eu vou orar. Talvez você se surpreenda, ele vai dizer assim, não precisa orar mais não, Deus já curou. Veio te contar uma bênção. Você já agradeceu a Deus? Não, então vamos agradecer.
Agradece aí que eu vou agradecer junto. Vamos celebrar. É isso que o Tiago está falando aqui. Tem alguém doente? Tem alguém sofrendo, aflito? Ore. Está alegre? Cante louvores. Agora ele está doente, ele não consegue orar. Ele está numa situação que talvez ele já até orou, e ele já até compartilhou para um ou outro aí, e a coisa não se resolve. Aquilo foi adoecendo, e talvez essa doença aqui, ela pode ser tanto uma doença física, quanto uma doença emocional, que foi se agravando dentro do íntimo daquela pessoa, um problema que não se resolveu, pelo contrário, cresceu, e aquilo levou aquela pessoa a uma patologia emocional, e ela está doente, ela já não consegue nem falar, não consegue expressar, não consegue nem chegar diante de Deus e falar nada a não ser, Deus, para mim já chega. O Elias. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dele, vamos relembrar um pouquinho dele. Quando chega nessa hora, o que você faz? Pede ajuda. Pede para que pessoas te ajudem e te socorram. Versículo 14. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja. Para quê? Para que esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vamos rapidamente trabalhar um pouco essa ideia dos presbíteros e do óleo, porque a minha função aqui é a oração, mas está no texto, a gente é expositor bíblico, a gente não foge daquilo que o texto traz. Quem eram os presbíteros? O presbítero era uma figura muito forte, já existente entre o judaísmo. Mas a palavra presbítero traz a ideia de um ancião, um indivíduo já com seus 50, quase 60 anos. O presbítero geralmente era um indivíduo que ele fazia parte do sinédrio, ou seja, aquele grupo de homens já mais maduros, experimentados na fé judaica, nas leis. E então esses homens eles faziam parte de um grupo onde eles ajudavam a cuidar do povo. Esses eram os presbíteros. No Novo Testamento, Paulo vai falar para Tito instituir presbíteros, ou seja, líderes. O presbítero nada mais é que uma figura de liderança no meio da igreja. Mais comuns no meio do povo judaico, mas já era uma figura, começou a se tornar uma figura comum no meio do povo. Os presbíteros surgem antes dos diáconos. Os diáconos surgem em Atos capítulo 6, mas os presbíteros já existiam, porque muitos que estavam no judaísmo, que se converteram, eles mantiveram essa autoridade no meio do povo. Tiago era um deles, Pedro era um deles. Enfim, depois o Paulo sai instituindo vários outros presbíteros aí. Está aí, Atos capítulo 15, mostra isso, né? Que é o concílio que eu falei. Paulo vai para Jerusalém para tratar a questão com os apóstolos e com os presbíteros. Qual que era a questão aqui? Como é que os novos convertidos iam se portar? Os judeus queriam que as pessoas que se convertessem ao cristianismo também começassem a praticar, a ter as práticas do judaísmo. E aí dá uma confusão entre eles lá. Então fala assim, vamos discutir esse assunto. Quem é que discute? Apóstolos e presbíteros, liderança. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, tá vendo? Liderança, e aqui não é só uma liderança no sentido de gente que está à frente da igreja de maneira parcial. É gente que vive no ministério, ou seja, gente como eu. Está dizendo aqui dupla honra, dupla recompensa financeira, mas também dupla honra no sentido de honrar. O que o Belmiro fez aqui agora, isso é honra. Ele está vendo ali o suor descendo, foi lá buscar o lencinho. Isso é honrar. Então, é uma orientação. 1 Timóteo ainda assim, não aceite acusação contra um presbítero se não for respaldado por 2 ou 3 testemunhas. Pode acusar o presbítero? Pode, mas tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Então a figura do presbítero nada mais é que uma figura de liderança. Assim como o pastor, como os bispos, 1 Timóteo capítulo 3, o Paulo fala, o bispo, aquele que almeja o episcopado, deseja excelente obra. A figura do diácono, que aparece em Atos capítulo 6, liderança na igreja. Ou os líderes espirituais, como nós chamamos hoje em dia. Então, um presbítero nada mais é que uma liderança da igreja. Não só aqueles 10 que, sempre que tem eleição, eu chamo eles aqui. Não só eles.
E quando chamam eles, chamam as esposas juntos, porque elas também exercem liderança junto com eles, né? Não só eles, mas toda a liderança da igreja. Alguém que é líder em ministério. Uma característica nova nossa aqui na Nova Vida, você que está chegando até para ir te orientando sobre isso também, nós não temos aquele instrumento que em muitas igrejas que eu inclusive participei, tem que é de eleição de cargos. Ah, vamos eleger o Jorge para ser líder da guitarra. Não, o Jorge ele vai trabalhar no ambiente da guitarra se ele tiver aptidão para a guitarra, se ele tiver envolvimento com a igreja, se ele fizer parte do Ministério de Música, aí ele pode ser o líder dos guitarristas. Esse negócio da gente eleger o indivíduo só porque vamos elegê-lo. Por quê? Porque ele está meio afastado, quem sabe a gente traz ele. A gente não funciona assim, né? Ah, ele é bem legal, vamos trazer ele que ele é... Não, a gente não funciona assim. Então, os líderes, eles se levantam no meio do povo e saem do meio do povo para liderar o próprio povo. Então, o presbítero nada mais é que homens escolhidos por Deus, com o reconhecimento do povo e a finalidade de cuidar e administrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é um presbítero. Por isso que o Tiago fala, manda chamar esse pessoal. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer, pode ser que tenha situações de pecado para serem tratadas. Só a liderança trata pecado? Não. Mas tem pecado que é melhor ser tratado no ambiente da liderança. Até porque dependendo da expressão que esse pecado tem, a liderança trata ele. Em falar nisso, lembrando, amanhã a liderança, segunda-feira do mês, tem reunião. Espero todos vocês aqui amanhã às 19h30, ok? Já começamos a semana bem, então liderança tem reunião amanhã. E a gente, na reunião da liderança, tratamos de todos os assuntos referentes à igreja, porque isso é liderança. Então, chame os presbíteros, chame a liderança para que ore e unja essa pessoa com óleo. O óleo, aqui nesse contexto, e muito fortemente no contexto judaico, eu quero trabalhar um pouco também ele aqui rapidamente, ele é conhecido como sendo um componente medicinal. Até hoje, se você for em algumas regiões, os ungüentos, né, eles são usados. Então a pessoa está doente, dependendo da doença que ela tenha, trate ele. O óleo, ele tem componentes terapêuticos. Então, não só dê o remédio, mas também ore. Tem muita gente que só fica no remédio. Tem muita gente que só fica na oração. Gente, você foi no médico. O médico receitou um remédio. Está doente. Foi no médico, ele receitou o remédio. Aí você foi lá e comprou o remédio. Aí vem alguém e fala assim para você. Você fala assim, irmão, ora por mim, eu fui ao médico, estou com um problema assim, estou tomando um remédio. Se a pessoa disser para você assim, joga fora o remédio. Tomar o remédio é falta de fé. Você pode dizer com muito respeito e educação assim, irmão, eu não acredito nisso. Porque aqui o que o Tiago está falando é justamente isso. Toma o remédio e ora. Faz o tratamento terapêutico e ora. Não é um ou outro, é um e outro. Pode ser que haja momentos que de fato o remédio não vai fazer efeito nenhum mais. Aí é só a mão de Deus soberana sobre o processo. E tomar remédio não é falta de fé, porque pode ser que o remédio não funcione. Creia que o tratamento que a medicina e a farmacologia está te dando vem de Deus e Deus irá usar aquele processo para te curar. E depois que você for curado, não diga que foi o médico ou o farmacêutico, mas diga que foi Deus quem me curou. Esse é o processo. Quando você ora e trata de maneira medicamentosa a pessoa. Então, o Tiago vai orientar esses irmãos aqui a ungirem aqueles irmãos com óleo. O irmão enfermo tem que ser ungido. Alguns textos apenas, e assim, gente, o óleo era amplamente usado para várias coisas, tá bom? Não é só para essa unção de enfermidade, mas, por exemplo, aí o texto de Lucas capítulo 10. O que isso aqui é? Ah, entendi. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe, te sustente, te guarde. Amém, aleluia. Isso aqui não é café não, gente. É Coca-Cola. Oh, glória a Deus, rapaz. Vou até beber mais um pouquinho.
Isso é o meu Belmiro, rapaz. Não troco, não vendo, não dou. Dá um trabalho, mas é o meu Belmiro. Muito bom, geladinho. Faz mal coca, viu, gente? Faz mal. Faz mal. Unge com óleo, mas não toma coca. Mas, enfim. Hoje, isso é ser nova vida. O texto de Lucas capítulo 10 mostra isso. Essa aqui é a parábola do samaritano. Ele se aproxima do homem que estava doente, ele enfaixa as feridas nele, derrama vinho e óleo. Ou seja, ele usa dois elementos naturais para tratar terapeuticamente aquele homem. Mas também é um sinal de honra, um sinal de respeito, um sinal de alguém que foi separado por Deus para algo que Deus tem especificamente para aquela vida. O Davi diz isso. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Os discípulos, Marcos 6, eles foram expulsando demônios e ungindo os doentes com óleo e os curavam. Então eles não ficavam só no processo de ungir com óleo. Eles oravam para que aquela unção funcionasse, para que aquele unguento funcionasse, para que aquelas pessoas de fato fossem salvas, fossem curadas. Davi foi ungido como rei, 1 Samuel. A unção era a marca de que agora há uma autoridade sobre aquela pessoa. Então toda a família de Davi pôde testemunhar que aquele jovenzinho que estava no campo, que não foi escolhido humanamente pelos olhos humanos, não era a preferência, mas era o escolhido de Deus. A hora que Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, todos ali naquela casa viram. Esse é o ungido do Senhor, esse é o separado de Deus para reinar o povo. Então o óleo, entre outras finalidades, ele tinha várias finalidades na época. Agora, sempre que tem alguém doente, eu vou ungir com óleo? Não necessariamente. Olha o que acontece em Atos capítulo 28. Quando Paulo está ali na ilha de Malta, nos arredores daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao homem, o mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. Paulo ungiu com óleo? Paulo foi contra o que Tiago pregou? Esqueceu do que Tiago pregou? Não. O que acontece aqui? Lembra que eu disse? A unção, ou talvez se não disse, direi agora. Esse processo de ungir com óleo era algo muito forte, muito comum e instituído pelo próprio Deus. Ou seja, era comum dentro do povo de Israel. A carta de Tiago, ele como sendo um judeuzão, digamos assim, ela é direcionada diretamente, prioritariamente, aos judeus. Então, por isso ele fala num linguajar mais judaico. Ele fala de coisas que eram comuns aos judeus. Capítulo 1, volta a sua Bíblia aí, um pouquinho, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago fala assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, a quem? As 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago está escrevendo prioritariamente e inicialmente a um público judaico, que entendia e conhecia o que era ungir com óleo, o que é tratar de maneira terapêutica o óleo. Paulo está pregando e curando os gentios. Malta era uma cidade, era uma ilha próxima da Sicília, na Itália. Esse pessoal não tinha essa prática, até usava-se o óleo para outras coisas, mas não havia essa prática terapêutica, por isso Paulo não unge, ele simplesmente cura. Então você vai ver o mesmo Pedro que às vezes ungiu, não ungir. O mesmo Pedro que usou o óleo para orar, para curar e orar, tem horas que ele só ora e cura. O que o Tiago está regulamentando aqui e dizendo é, está doente, essa doença precisa de unção, unja. Faça isso.
Outra coisa que eu preciso que fique claro para todos nós aqui, nós não ungimos coisas, casa, carro, a gente não faz isso. Pelo menos eu não faço isso. Respeito aqueles que fazem, mas eu não pratico isso. Por uma razão simples, a unção de utensílios foi especificamente e houve uma proibição pelo próprio Deus de que se fizesse qualquer outro ato desse fora daquilo que foi consagrado no templo e ao templo. Êxodo capítulo 30. Ungirás com ele a tenda da revelação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base. Assim santificará, o Fábio falou isso esses dias aqui, santificará, ou seja, separará, se for na quarta-feira, essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirá Arão e seus filhos e os santificará para servirem como sacerdotes. E falarás aos israelitas: este será para mim um óleo sagrado para unções, através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir corpo de outro homem, nem fareis outro de composição semelhante. Ele é sagrado, não será sagrado para vós. Quem vier e compor um óleo como este, ou com ele ungir um homem comum, será eliminado do seu povo. Ou seja, havia uma composição que está descrita antes aí, verso 23 em diante, até o 26, uma fórmula. Essa fórmula é sagrada. Deus não permitiu que ela fosse reproduzida. Deus não permitiu. Então, o que o Tiago está fazendo? Está agindo contra? Não, como eu disse, eles tinham vários tipos de óleos para vários tipos de unção. Qual é a grande questão hoje em dia? Virou-se um mercado. E tem gente ficando rico com isso, vendendo óleos. E mais uma vez, gente, os óleos são terapêuticos. Você tem hoje indústrias aí dos óleos essenciais, eles são terapêuticos, são bons. Use-os e ore. Use e ore. Pastor, mas eu ungir o meu carro, e agora? Está consagrado ao Senhor, usa só para o Senhor. Não pode vender. Tem que ser para a glória de Deus. Se a gente for praticar isso, tem que ser assim. Isso está separado para a glória de Deus. Vamos ungir a caneca do pastor. Ninguém mais toca nela. Porque se Deus falou que essa caneca é do pastor e ela está ungida para o pastor, qualquer outra pessoa que tocar, é essa a ideia. É isso aí, Moisés. Então, por isso, nós não ungimos coisas. Sim, nós oramos consagrando uma casa, consagramos uma família, uma vida. Oramos celebrando por uma conquista. Pastor, mas eu ganhei um carro, eu queria agradecer a Deus e consagrar. Vamos lá, vamos orar. Nós vamos, inclusive, impor as mãos sobre o carro lá para pedir para que Deus abençoe, para que livre de qualquer acidente, para que seja bem. Nós vamos fazer isso. Não tem problema nenhum com isso. Porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Então eu tenho que entender, irmãos, como é que é esse processo. Tem que entender isso. Pastor, mas eu queria então ter um filho, ter uma filha, eu queria consagrar-os ao Senhor e queria derramar óleo sobre a cabeça deles e ungir-os. Pode fazer, isso não é pecado não. Não é uma prática da nova vida, mas pode fazer. O texto está dizendo. Pode fazer, você não peca. Agora, esse menino, essa criança tem que ser consagrada de fato. De fato. Então, trabalhe para que de fato ela seja uma criança que vai crescer e ser um adulto consagrado ao Senhor. Lembra da Ana, mãe de Samuel? Deixou na mão do Elias, que não deu conta de criar os seus 2 filhos. Mas ela consagrou ao Senhor. Ela foi e levou o menino no templo. E todo ano ela voltava para visitá-lo, porque ele foi consagrado ao Senhor. Se você consagrar algo a Deus, cumpre o voto que você fez. Por mais difícil que seja. Entende isso, queridos? Por isso que a gente não faz essa prática aqui. Porque imagine se eu começar... quem quer consagrar o seu filho aí? Todo mundo vai querer. Todo mundo.
Mas você está disposto a pagar o preço da consagração de um filho? Você está disposto a ser um Abraão? E levar o seu filho sobre o altar? E estar pronto para sacrificá-lo? Aí não, pastor, então, filho, não vamos brincar com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Entendeu? Então, cuidado para ficar criticando as pessoas. Tem muita, sabe, tem muita bobagem aí fora. Muita bobagem. Mas tem muita coisa séria sendo feita. Então, cuidado para criticar. Né? E cuidado para não importar algumas práticas que elas não são nossas. Elas são boas, mas não são nossas. Porque quando a gente importar, tem que importar a prática toda, não só parte dela. Nós vamos ungir? Vamos. Então vamos circuncidar todos os homens. Vamos abandonar aquele bacon maravilhoso que a gente gosta dele. Vamos guardar as 7 festas judaicas. Vamos, não tem, vamos. Estão dispostos a isso? Eu, brasileiro, amo entendeu? Um bacon. Enfim, né? Não foi pedido isso a nós. Então, só para não passar batido no texto, está aí a rápida explicação. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, eu estou disponível para conversar, tá bom? Mas a sua oração, primeira receita que eu quero te dar, você tem que querer. Você tem que querer a oração, você tem que querer chamar os presbíteros, você tem que querer até a unção. Não passa esse trem em mim não acredito nesse negócio. Não vai funcionar mesmo, nem como remédio. Não vai funcionar. Você tem que querer. Algumas vezes eu sou chamado para orar por algumas pessoas que não querem. Eu já vivi uma situação assim. De orar para uma pessoa num leito ali, e a pessoa diz assim, é o pastor. E ele olhou e virou para o canto. Posso orar para o senhor? Não respondeu nada. Eu estava ali e falei, vou orar, né? Oração em canja de galinha, não faz mal para ninguém. Oração, pelo contrário, é muito melhor que canja de galinha. Vamos orar. Eu orei. Mas o homem não queria que eu orasse por ele. O que eu posso fazer? Tem que ter vontade, gente. Mas também tem que ter fé. E sempre que eu penso em fé, eu penso nesse bendito paraquedas aí. Porque o indivíduo confia nesse negócio e fala assim, não, é seguro. Aí você fala assim, em Deus você confia? Não confia em Deus, né? É difícil, a gente não vê, então vai. Vira e mexe, tem um sujeito aí que esborracha com esse trem. Olha o que diz o versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. Gente, presta atenção, ó. Volta aí comigo. Versículo 14. Está doente? Chama os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Agora, o que vai salvar o indivíduo? É a oração do presbítero? É o óleo? Não, é a oração da fé. Essa é que vai salvar o sujeito. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, será perdoado. Tem que orar com fé. Então não é porque o presbítero veio aqui, orou por mim, estendeu as mãos, o pastor Rodrigo veio aqui, passou óleo sobre a minha cabeça, orou. Eu posso ter fé. O ato pode ser, né, o mais sincero da minha parte, mas se você não acreditar naquilo, se para você aquilo for simplesmente um ritualismo, porque o que salva é a fé do indivíduo. A oração da fé é que vai salvar. Ixi, pastor Rodrigo veio aqui, orou, fiquei bom. Não, quem te deixou bom foi Deus. Porque o texto diz, e o Senhor levantará. É Deus quem levanta. Não é o pastor Rodrigo ou nenhum líder dessa igreja ou de qualquer outra igreja. Qualquer homem que tentar trazer para si poder e autoridade sobre doença, rapaz, vai ter sérios problemas. Porque sim, eu tenho essa autoridade, mas ela é de Deus, ela é delegada. Eu faço em nome de Jesus. Não é no meu poder, não é na minha autoridade. É em nome de Jesus. O pastor só orou lá e eu fui curado. Glória a Deus. Aleluia. E que bom que aquele dia eu estava alinhado com Deus e Deus ouviu a minha oração e a sua oração e glória a Deus por isso. Tem que ter fé. Crer que de fato você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir. O autor de Hebreus, ele define fé.
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É orar por chuva, olhar o céu como está em Ribeirão Preto hoje, não tem uma nuvem nem para contar a história das outras e falar assim, leva o guarda-chuva. É a historinha do menininho, né? Lá no sertão. Oraram pedindo chuva. De manhã, sair para casa. Quando ele vai sair, ele volta correndo, pega o guarda-chuva. A mãe fala assim, o que é isso? Onde você vai com isso aí? Guarda-chuva, vai chover. Não tem nem nuvem no céu, menino. Guarda esse guarda-chuva. Nós não oramos pedindo chuva. Isso é fé. Então, se você chama o presbítero, ou seja, quem for na sua casa para orar, só porque tem que chamar, ou enfim, coisa não funciona. Tem que ter fé. Acreditar que de fato Deus irá fazer aquele processo. E é interessante que ele vai dizer, né? A súplica de um justo, final do versículo 16, é muito eficaz. E ele vai exemplificar com o justo Elias. Elias era um homem frágil como nós, e ele orou com insistência para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Ou seja, Elias, que era homem como nós, o Tiago fala. E se Tiago fala que Elias era homem como nós, então ele era. Mesmo com todos os feitos e sinais extraordinários que ele fez, ele era um homem como nós. Quer ver? Eu pus rapidinho aqui alguns fatos da vida dele. 1 Reis mostra isso. Elias como um exemplo de fé. O Acabe era um rei mau que provocou a ira do Senhor, porque ele foi mais mau que todos os outros reis. E aí o Elias chegou diante dele e diz essa frase célebre: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto pela minha palavra. Não é pela palavra de Deus, é pela minha palavra. O Acabe, você é rei, você manda tudo aqui, mas quem manda no céu é o Deus a quem eu sirvo. E eu já combinei com ele, não vai chover. Só vai chover a hora que eu falar. Isso é fé. A gente tem uma fé assim, para dizer de coisas que estão sob o nosso comando. Vou pegar o exemplo. Eu podia estar orando assim, e não estava. Senhor, manda uma coca gelada, tal. Eu tenho fé que vai vir. Isso é possível. Eu sei de gente aqui que pode fazer isso. Ou tem uma geladeira com coca ali. É possível. É aquela fé que a gente tem, já com base em algumas certezas que nós temos. Agora, eu vou ser muito honesto. Eu não tenho fé para falar assim, Senhor, traga a luz agora. Eu não tenho. Eu sou honesto para dizer isso. Se tem alguém aqui que tem, glória a Deus por isso. Ore, né? Mas eu não tenho. A minha fé, e eu orei por isso, Senhor, que esse pico de energia, essa dificuldade com as luzes, não seja um problema na nossa celebração. E eu creio que nada disso vai impedir o Senhor de ser adorado e louvado. Isso eu posso orar. Isso eu creio. E está transcorrendo aí, está mais calorzinho, mas está fluindo, graças a Deus por isso. Isso eu tenho fé. Por quê? Porque a gente está reunindo aqui em nome de Jesus, tenho certeza que não tem nada, não tem ação nem exterior, nem interior, nem no mundo espiritual, nem no mundo material que vai impedir a igreja de adorar a Deus. Não tem. Então eu orei ali, e creio que alguns também oraram, e estamos fluindo para a glória de Deus. Isso é fé. Por isso que eu fico tranquilo, Deus está no controle. Deus sabia que ia dar isso aqui, a gente não, mas Deus sabia. Mas o Elias era um sujeito, ele era um homem como nós, mas um homem como nós meio diferenciado, né? O Elias foi alimentado pelos corvos no riacho. O Senhor atende o seu clamor quando o filho da viúva que recebe ele morre. O Senhor clama e o menino ressuscita. Ele clama ao Senhor e o menino ressuscita. O Elias é um indivíduo que está diante de todos os profetas de Baal e de Aserá lá, e ele faz um desafio com os caras ali, e ele ganha o desafio porque ele crê em Deus. Ficou muito tempo sem chover,
Ele foi para o Carmelo, se encontrou com os profetas ali, confrontou aqueles profetas, falou para os profetas, pode orar aí para o Deus de vocês, que não vai queimar a lenha, não vai queimar nada, não vai acender esse holocausto. E aí quando chega no versículo 33, ele faz um desafio maior ainda, encham de água 4 jarros grandes, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha, façam novamente, disse ele, e fizeram de novo, fizeram pela terceira vez, e a água escorria do altar. O Elias era um sujeito que chegava assim, vocês podem fazer o que quiser que não vai pegar fogo nesse trem. E pode encher de água 3 vezes, que eu vou orar e vai queimar tudo isso aí. E é o que acontece. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor. Responde para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Esse é o Elias. E o Tiago fala que é homem que nem nós. E é. A diferença é que veja a oração dele. Que o Senhor seja conhecido. Que todos saibam que eu fiz isso por Tua ordem. Que todos voltem para o Senhor. Não é Ele, é Deus. O que eu vejo dos poderosos do Evangelho hoje é que está tudo focado neles. Eu vou orar aqui para que essa luz volte. Aí ele parece um X-Men, né? É Deus, gente. Se Deus quiser ser glorificado com a luz voltando, Ele vai ser. Se Deus quiser ser glorificado no escuro, Ele vai ser. Bendito seja o nome do Senhor. Orar, queridos, é estar diante de Deus. E não se pode estar diante de Deus sem fé. Não se pode. Glória a Deus. Bem lembrado, Tiago, palavra de Deus. Quinta-feira é o relógio de oração. Na terça-feira, mais tardar, o Tiago já coloca lá no grupo. E você que está no grupo da igreja, coloque o seu nome. Escolha meia hora do dia para você orar junto como igreja. Gente, dá para lotar aquele negócio lá. Se alguém colocou o nome já, por exemplo, meio-dia. Já tem alguém meio-dia. Coloca na frente. Queira Deus tenha 10 orando meio-dia, 10 orando meio-dia e meio, 10 orando, sabe? Mas vai na fé, irmão. Não põe o nome lá porque o Tiago lembrou e o pastor incentivou. Põe porque você acredita que quando nós oramos juntos, a oração chega ao trono da graça de Deus de maneira muito mais agradável. Chega como um aroma suave. E Ele recebe isso e atende a oração do seu povo. Faz isso na fé. E por último, não menos importante, e já caminhando para o final, essa oração precisa ser em pureza. E aí é a ideia do nosso texto de hoje. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Orar é estar na presença de Deus. Eu não posso estar na presença de Deus de qualquer jeito. Para que a minha oração seja aceita, eu tenho que estar na presença de Deus de maneira santa e irrepreensível. Eu preciso confessar os meus pecados. Irmãos, começa a sua oração ou com gratidão ou com confissão. Não começa pedindo não. Não faz que nem filho mal agradecido que só sabe pedir. Chega agradecendo ou confessando o pecado. Porque confessai os pecados uns aos outros. Esse é outro conselho que eu vou te dar. O irmão vem te confessar o pecado. Aí você fala assim, você já confessou para Deus? Então vamos confessar agora. Fala com Deus aí. E não é no atacado. Existem pecados, irmãos, que eles são pecados que levam para a morte.
Por isso que o Tiago vai falar aqui, e todo o tom que o Tiago está dando aqui é um tom terapêutico. É um tom de que muito provavelmente essa doença aqui era uma doença causada por uma vida de pecado. Então há pecados que levam para a morte. O indivíduo leva uma vida no tabagismo. Uma vida. 30 anos fumando. Acaba com os pulmões. Atrofia os bichinhos lá. Fica um negócio horrível. Está no leito de morte. Vai morrer. Vamos orar para que ele seja curado? A gente pode até orar. Mas talvez não. Muito provavelmente Deus não cure. Porque Deus não tem poder? Tem. Tem poder para fazer assim naquele pulmão. E ele ficar novo. Você acha que um homem, depois de 4 dias como Lázaro, como é que o pulmão dele estava? Deus trouxe o pulmão do Lázaro de volta. O coração, os rins, o fígado, o baço e tudo mais. Deus trouxe. Ele pode? Ele pode. Mas ele fará? Não fará. Esse homem que não quis a minha oração foi um homem que viveu no alcoolismo. E estava naquela cama fruto desse alcoolismo. Uma cirrose no último grau. É uma oração que, muito provavelmente, Deus não responderá como nós queremos. É o que o Tiago está falando aqui. Pode ser curado? Pode, se houver confissão de pecados. Aquele homem, pelo menos para mim, não confessou os pecados. Pelo contrário, ele virou as costas para mim. No caso, ele virou as costas para Deus. Se houver cometido pecado, será perdoado. Olha como é que isso faz uma sequência. Esse confessa seus pecados uns aos outros. Alguém que confessa, uma pessoa disposta a deixar aquela prática, certo? Isso mostra vontade. Mesmo que ela lute com aquela prática, mas ela demonstra naquele momento uma vontade. Deus pode curá-la daquele pecado e daquela doença. Isso é fé. Eu creio que se eu confessar, Deus pode me curar. Então eu tenho vontade de confessar e eu tenho fé que Deus pode me curar. E isso demonstra um coração puro e quebrantado. E por isso vai ser curado. Um coração quebrantado nem rejeitará o Senhor. O próprio Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça maior aos humildes. Então quem vem humilde na presença de Deus e confessa os seus pecados, Deus pode curar. Uma coisa que Deus certamente curará é da doença do pecado. Alguém pode morrer depois de uma vida de tabagismo, a sua insuficiência respiratória não foi curada, pelo contrário, ele morreu. Mas ele foi curado. Se ele confessou o seu pecado, se ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele foi curado para a eternidade. Ele vive agora com Jesus Cristo. Foi curado. E é isso que é o mais importante. Os versos 19 e 20 mostram para nós que o indivíduo às vezes vai precisar de ajuda. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que o fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, quando você ouve a confissão de pecado do seu irmão, você ora com ele, você o exorta, você o aconselha, você está fazendo isso aqui, olha. Você está reconduzindo ele à vida. Você está salvando essa vida. Você está ajudando a encobrir uma multidão de pecados, não a cobertar. A cobrir com o sangue do Cordeiro. Por isso é tão importante essa prática do confessar e do orar uns para com os outros. Finalizando, para que uma oração seja poderosa e eficaz, quem pede a oração tem que querer pedir. Tem que querer. Eu às vezes tenho dificuldade de ir orar por pessoas. Você vai orar com fulano de tal lá, mas ele quer oração? Ele está meio relutante. Entende? Ele não quer. Quem pede tem que ter fé. Manda chamar o irmão fulano, a irmã ciclana, porque aqueles irmãos lá é da bênção. Aqueles irmãos lá, eles vivem uma vida de santidade na presença de Deus. Chama eles que eu tenho certeza que eles vão me ajudar em oração nesse processo. Tem que ter fé. Agora vamos lá orar pelo irmão, chega lá, o que vocês vieram fazer aqui? Não vai funcionar.
Agora, quem ora também tem que ter fé. O que você está fazendo aqui? Eu sou presbítero, então, mas acho que Deus não vai funcionar aqui, não. Até nos quadros que eu olho e vejo que será difícil a ação de Deus, eu digo, Senhor, faça a tua vontade. A minha fé é saber de que Deus faz a vontade dele é perfeita. Isso é uma oração eficaz. Fé, um coração livre de pecados. Então, quando você for chamado para interceder por alguém, põe a vida em dia antes. Alguém pediu oração no grupo. Vou falar com Deus por essa pessoa aqui. Deixa eu acertar minha vida com Deus antes. Para que a minha oração por essa pessoa chegue como aroma suave ao Senhor. Orações que procedem de lábios justos será respondida pelo Senhor. Quando procede de um lábio justo, ela será respondida pelo Senhor. Só vou mostrar esses dois quadros aqui para você e não vou nem ler o texto. Por que às vezes uma oração não é respondida? 1 João, depois você lê lá na sua casa. Se você quiser tirar uma foto, aí tira aí para você ler depois. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 17, diz que há pecados que são para a morte. Esse, como eu disse, o indivíduo passou a vida no tabagismo. Esse é um exemplo só, tá bom? Vai levá-lo à morte. Vai levá-lo à morte. E aí o João fala assim, ó, esse aí vocês nem orem por ele. Nem orem, tá? Segunda razão que talvez a oração não é atendida como nós queremos é a razão de Paulo. Deus permite que ele tenha um espinho na carne. E ele ora e ele clama 3 vezes para que Jesus tirasse isso dele. E aí Jesus fala assim para ele, ó, a minha graça te é suficiente, te basta. Pode ser que Deus queira que aquela situação se perpetue, porque Ele quer que você viva na graça dEle. Ele quer que você saiba que quando você é fraco, se estiver nele, aí você é forte. Isso está lá em 2 Coríntios 15, 12, depois você lê na sua casa. A oração que procede de lábios justos será respondida, se ela for feita com vontade, com fé e com pureza de coração. Não faz discurso para Deus. Não conta historinha para Deus. Vai na fé falar com Deus e com coração puro. E por último, seja alguém disponível para orar. Você está disponível para orar por alguém? Seja alguém confiável para a confissão. Você é alguém que as pessoas se sentem tranquilas em confessar um pecado? Seja alguém disposto à repreensão. Ou seja, mutualidade. Tem gente que só quer confrontar, não quer ser repreendido. Aliás, tem gente não. Nós somos assim. Alguém gosta de ser repreendido? Eu não. Então, que o Senhor nos ajude, porque a oração que procede de lábios justos será respondida pelo Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. E hoje nós vamos terminar diferente. Não vamos tocar nada. Não vamos cantar nada. O som será ouvido no céu. Porque você vai fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e vai falar com Deus. E depois de um tempo eu finalizo orando por todos nós. Se você tiver que confessar pecados a Deus, faz isso agora. Ele está aqui. Ele quer te ouvir. E Ele promete te perdoar de todos os pecados, se você confessá-los. Se você vier diante dele arrependido. Não há pecado que Deus não perdoe. Fala com Deus. Você foi ungido pelo Senhor. O Espírito Santo está em você. Você foi separado por Deus. Ele é a marca de que você pertence a Deus. Então fala com Deus, fala com o teu Pai, Ele está aqui. Ele quer te ouvir. Pede para que Deus te capacite a ser um bom ouvido, uma
pessoa fiel, uma pessoa sábia, que vai saber exortar e confrontar em amor, e que também será pronto para ser exortado quando for. Querido Deus e eterno Pai, que bom que temos essa certeza de que aquilo que nós estamos falando aqui está sendo ouvido no céu, no teu trono de graça. Essa certeza eu tenho, Deus, porque a tua palavra me diz, e eu creio nela. Essa certeza eu tenho, porque o teu Santo Espírito que habita em mim fala aos nossos corações, nos ajuda a orarmos. Eu creio porque o Senhor um dia nos ungiu, nos separou, mas também nos curou do pecado. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que eu posso estar em sua presença, a tua igreja pode estar em sua presença. Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos quando murmuramos, porque as coisas não dão certo. Perdoa-nos quando nós perdemos a fé, ou não temos fé suficiente. Perdoa-nos para que quando as circunstâncias aconteçam e elas nos abalem, perdoa-nos, Deus, não permita que sejamos abalados pelas circunstâncias. E ajuda-nos a sermos uma igreja de mutualidade, de oração mútua, de confissão de pecado. Que quinta-feira estejamos reunidos como igreja para orar e interceder pelo Senhor, ao Senhor, pela igreja. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. O Senhor ouviu a cada pedido colocado aqui. Chegou no teu trono de graça. Responde eles conforme a tua vontade. Fala a cada coração. E muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e eu te espero às 19 horas. Com luz ou sem luz. Amém? Glória a Deus.